tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui de Brasília, e você sabe muito bem que o nosso podcast traz os temas e os assuntos que vão fazer diferença na sua carreira, no seu dia a dia, no seu time de tecnologia. E hoje o papo é importantíssimo, é um papo sobre soberania digital, de inteligência artificial. E para bater esse papo comigo, eu estou aqui com a Vanessa Matos, que é gerente de projetos na ENAP. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Bom dia, obrigada. Um prazer estar aqui com você para falar de um tema que é tão nobre para a nossa nação. Bacana. Vanessa, é uma tradição já do nosso podcast a gente começar fazendo um pouco da trajetória do profissional, porque muita gente que está começando na carreira de tecnologia ou de alguma maneira está pensando em transicionar, né? Porque a tecnologia é um imã hoje de profissionais. Ela sempre fica pensando, pô, como que eu posso chegar nisso? E principalmente quando é uma mulher, que eu acho mais importante ainda, né? Porque ainda temos poucas mulheres. O mercado de tecnologia, ele é formado por menos de 30% de mulheres nesse caso. Eu queria saber um pouco da tua trajetória profissional. Como é que foi o começo lá, a jovem Vanessa? Como que começou essa história? Se já a tecnologia já era parte do teu dia a dia, ou se foi algo que aconteceu por força do destino, das consequências das decisões que você foi tomando profissionalmente? Bom, eu sou servidora, na verdade, de carreira do Ministério da Educação, né? Eu passei no concurso em 2009, fiz agora 16 anos de serviço público. E quando eu chego dentro do Ministério, eu começo a trabalhar com cursos à distância para gestores escolares, para dirigentes municipais de educação. Isso há 16 anos atrás. Isso há 16 anos atrás. Trabalhei nessa toada, né? Cheguei a ser coordenadora da formação de professores nacional da educação básica, né? Tive esse prazer. O AvaMec só saiu, eu falo que o AvaMec, que é uma plataforma de curso hoje autoinstrucional do Ministério da Educação, só saiu porque eu briguei muito lá dentro para que pudesse sair. Então, atuei muito nessa perspectiva de cursos, de formação, né? Aí fui para a ENAP. Quando chego na ENAP, venho trabalhar com inovação, algo totalmente diferente daquilo que eu já vinha trabalhado aos longos dos 13 anos. E me apaixonei pela inteligência artificial. Ali eu já conheço a inteligência artificial. E eu vejo o quanto ela pode contribuir com o setor público, né? O quanto ela consegue alcançar algo que às vezes a gente nunca nem conseguiu cogitar aquela solução, chegar ao alcance do cidadão, porque de fato é muita coisa dentro do serviço público e às vezes a gente não consegue, né, trazer uma política mais com evidências, né, e trazer mais ao encontro da necessidade daquele cidadão. Então, eu me apaixonei por isso e a gente, na ENAP, criamos, né, a partir do PEBIA, né, do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, a gente cria o nosso laboratório de inovação em inteligência artificial e a gente vem trabalhando, né, com soluções. Na ENAP, especificamente, a gente tem formação dentro da nossa plataforma IVG e também a gente tem algumas soluções de IA que a gente veio desenvolvendo ao longo desses 3 anos com inovação aberta, né? No foco da inovação aberta, trazendo startups para conversar, trazendo o setor público para entender mesmo qual é o escopo daquele problema e uma solução mais assertiva. Então, a gente tem esse intuito dentro do laboratório, né? Além de realizar eventos, né? A gente tem feito eventos esse ano. Então, a gente tem um aninho e está aí engateando, entendendo esse universo da inteligência artificial como um todo. Não, é incrível você citar esse processo, exatamente porque para nossa... a gente sabe que no mercado de inteligência artificial hoje ele está dominado, ele foi descoberto e dominado pela iniciativa privada, né? Uhum. E ter iniciativas dentro dos aparelhos de Estado, né, dá uma esperança na gente de um processo de contínuo, né? Porque com certeza a gente sabe que quando a gente está falando de uma política
de Brasil inteiro, a gente sabe que tem muitos interesses e envolvimentos, mas você poder construir essa base, eu acho que é uma das modalidades mais interessantes para a gente conseguir ter uma política mesmo, né, de inteligência artificial. Hoje, nas diretrizes de vocês, quais são o principal foco da tua área para esse desenvolvimento? É o grande, é o pequeno, é o negócio? Como que vocês estão distribuídos hoje no desenvolvimento de inovação? Então, hoje a gente tem o foco, né, que é a IA para o bem de todos, né, a IA pelo bem de todos. Então, a gente tem trazido, neste ano a gente rodou muitas questões de meio ambiente e mudanças climáticas, né, como a IA pode nos ajudar nesse fomento. Então, tem sido soluções até grandes, né? Esse ano que vamos iniciar em 2026, o foco vai ser em saúde, né? E também trazendo para os municípios. Então, vai ser mais pequeno, assim, a gente vai trabalhar com coisas mais pequenas. Mas, como nós somos uma escola, né? A gente acaba atendendo um público gigante. Né, a gente fez uma última formação, a gente teve mais de 3 mil inscritos, mais de 5 mil pessoas visualizando, né, o YouTube ali das nossas formações, que ficam todas registradas no canal da ENAP, né, tem todas as nossas formações, nossos eventos que foram online, a gente tem lá os links e... O LIA é aberto hoje? Qualquer pessoa pode acessar? O LIA é aberto, a gente tem o nosso site também, LIA com 2 Is, né, I de inovação e I de inteligência artificial. Então, ele é aberto, a gente está disponível, na verdade, para fazer parceria, para estabelecer prioridades, né? A gente tem construído esse canal, porque o intuito do LIA é ser um hub, né, ser um hub de conectar o setor público com o setor privado, né, de trazer o setor privado, do setor público mais para essa questão da inovação, de quebrar um pouco das existências, né, eu digo de uma forma de catequizar a inteligência artificial dentro do setor público, que isso é muito novo ainda, né, é algo que a gente ainda está buscando, está desenvolvendo aos poucos, né, e a gente tem tido resultados bem positivos, assim, de feedbacks bem colaborativos, e as pessoas buscando a gente, né, as pessoas têm procurado a gente, têm batido a porta. Não, eu acho incrível a gente deixar isso claro, até no final, acho que é legal a gente dar o site certinho, porque muita gente que está nos ouvindo hoje, nos assistindo, tem a percepção de que, inteligência artificial eu vou buscar ela naqueles grandes players de mercado, que é quem está na mídia, quem está falando, não sei o quê, a empresa, perguntei ao ChatGPT e ele me disse XPTO. E não tem um pensamento mais estruturado com a IA. Você acredita que o trabalho do LIA também ajude para fazer esse processo de transição entre a pessoa que, nossa, me disseram que eu tenho que me preocupar com IA, eu fui num churrasco e o meu amigo disse que na empresa dele todo mundo usa IA e eu nem sei o que é isso, para fazer esse processo de vamos descobrir de uma forma mais sistêmica como que isso pode me ajudar ou até como eu posso me proteger de certa forma disso? Sim, a gente tem tantos eventos, como a gente também tem as formações, né? Como eu falei anteriormente, a plataforma EVG, está lá os nossos cursos, né? De liderança, de gestão, para quem também é da área de TI, são produzidos com a SGD, né? Que é a Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Gestão e Inovação, do SERPRO, né? E a gente, o LIA. Tem essas capacitações, então o LIA consegue ajudar sim, né, nesse intuito dessa capacitação que a gente faz juntos, né, a gente tem lá já algumas formações e ao longo dos anos a gente quer fomentar mais isso. Fazer mais, ele está em constante evolução. Assim. Exatamente. A gente já, dia 2 agora, a gente vai fazer um evento às 2h da tarde, às 14 horas, online também, sobre geopolíticas com SERPRO, Senap e SERPRO. Vai ser 1h30 mais ou menos. Esse é o nosso último evento do ano. E também a gente traz a questão da metodologia do design thinking, né, para entender mesmo se aquilo é um problema, né, para entender mesmo se eu consigo aplicar a inteligência artificial naquele momento, né. A gente sabe que o Brasil tem muitos dados, né, nós temos muitos dados, mas esses dados eles ainda não estão estruturados ao ponto de ser utilizado por uma inteligência artificial.
né? E aí a questão também da soberania desses dados, né? Como é que a gente vai conseguir resguardar essas informações, né? Como é que a gente consegue assegurar, ter uma segurança em relação a isso para desenvolver essas soluções. Bacana. E eu gostei que você citou soberania, porque é um tema que eu acho que as pessoas ouvem muito falar. Uhum. Você me falou aqui em off, né, que era formado em letras, e eu sou muito apaixonado pelo significado das palavras, Sim. né? Eu digo sempre que a linguagem é uma arma, você tem que saber como utilizar ela, muito efetiva, mas ela é perigosa também se você usa ela errado. E a gente repete soberania, soberania de A, soberania de dados. Como para falar para a pessoa, o que significa isso na prática? Né? O que é soberania de dados na prática para o cidadão que está lá no seu dia a dia? Sim, é uma forma da gente resguardar suas informações, né? A soberania de poupar a gente a cair em golpes, né? A cair em situações que para o cidadão, né? Especificamente para o cidadão. Quando a gente fala de Estado, é algo bem maior, né? Porque a gente pode, quando a gente fala de vazamentos de dados, né? A gente está interferindo aí exatamente no ponto da soberania de dados. Isso, até porque quando a gente estava na inteligência artificial, hoje esses servidores nem estão no Brasil, eles são controlados por outras empresas, por outros estados. Como que vai fazer isso funcionar? Eu acho que em parte tem isso, né? Eu preciso criar maneiras de produzir isso sem colocar em risco, por exemplo, até informações estratégicas referentes ao Estado. Né? A gente vê o SERPRO tem um trabalho bem bacana em relação a isso, né? Porque todas as informações ficam ali nas nuvens, né? Então, o intuito é da gente sempre tomar cuidado com isso, porque é o novo petróleo, né? As pessoas falam, né, que os dados é o novo petróleo. Então, a gente não tem nem dimensão. Quando a gente começa a trabalhar com esse mundo, é que a gente começa a entender um pouquinho dos perigos que a gente está, das ameaças que a gente pode sofrer, né? E o quanto que a gente tem que se preocupar com isso. Né? Não posso pensar em inteligência artificial somente, né? Só porque está no hype, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado nesse aspecto, porque a gente pode colocar informações que podem viabilizar uma política pública. Né, a gente pode achar que aquela solução de A é uma solução positiva, estratégica, mas ela não é. Ela é porque às vezes o dado está enviesado também, né? As informações ali foram colocadas de forma estratégica para atender alguém também, né? Para entender o interesse de algo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que a gente tem falado muito junto com o SERPRO, né? Com a DataPrev também, a gente tem construído essa ponte, porque sem esse sistema de segurança, a gente não consegue minimizar os impactos. Impactos vamos ter, claro, né? Porque as tecnologias não são daqui. Sem dúvida. Mas a gente precisa, o máximo que pudermos fazer é o que a gente tem se resguardado e segurado, e até também porque a gente ainda não tem uma lei, né? A gente não tem uma lei, e um dos nossos medos também é que essa lei possa inviabilizar, né? Como aconteceu na Europa. Né? A gente tem relatos aí de que muitas startups, que muitos negócios não foram para frente por receio de depois ter um problema jurídico, né? Por não estar amparado legalmente. Então a gente tem que também tomar cuidado com essa coisa. E tudo isso está dentro da soberania, né? Tudo isso está dentro da soberania dos nossos dados. Eu acho que é um cálculo, sem dúvida, complexo, mas importantíssimo, de como você falou, né? Por um lado, eu não quero inviabilizar a nossa capacidade de inovar a partir da utilização de uma ferramenta poderosa o suficiente para me gerar insights a partir de uma base de dados não estruturada. Né? Isso, digamos assim, seria uma ótima ferramenta para um país continente como o Brasil, em que, e eu já entrevistei aqui no podcast uma pessoa da USP que trabalha com laboratórios de ciências para o SUS, né, de dados, que ele falou, uma tosse no Rio Grande do Sul não é a mesma tosse no Mato Grosso, que não é a mesma tosse em Roraima. Né? Então, como que tratar uma tosse, lidar com isso no banco de dados? Né? Eu tenho um país que é um continente que tipo, ele cruza os trópicos de paralelos frios, quentes, tem pelo menos 30 biomas diferentes, né?
Como que você acha que tem sido esse processo hoje, pelo que você vê, pela formação das pessoas que passam lá, dentro do setor público, o entendimento dessas ferramentas? Tem sido muita dificuldade nessa formação na área pública da galera poder dizer assim, não, isso realmente faz sentido? Ou você acha que as cabeças já estão mais arejadas para poder trabalhar com isso, né? Não, a gente acredita que está fazendo sentido, sim. Como a gente é um país continental, né, e a gente tem muitos dados, acaba que às vezes ter muitos dados também viabiliza. Sim. Né? Porque tem muita informação e como é que a gente vai estruturar tudo isso, né? Por onde ir, por onde chegar, né? Assim, então, assim, as pessoas hoje, né, o que a gente tem discutido, né, com o pessoal é muito disso. Como é que a gente vai estruturar isso para que a gente possa mesmo criar uma solução que faz sentido, né? Quando eu estou falando de saúde, né, como é que eu vou... eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo, porque isso pode ter uma informação vazada que vai beneficiar uma seguradora, né? Uma seguradora de seguro de vida. Então, assim, ela vai utilizar aquelas informações ali. Então, tudo isso a gente tem que ir pisando em ovos, assim, aspas, né? Porque podemos ter soluções estratégicas, podemos ter, mas podemos ter soluções que depois a gente vai virar uma dor de cabeça. Então, a gente tem conversado muito nesse aspecto, assim, de tentar estruturar, de tentar entender o que a gente pode fazer, né? A Receita Federal também, com os nossos dados, assim, Claro. eles ficam, meu Deus, a nossa lei de proteção de dados, né, também, como é que a gente pode fazer para resguardar e para estar dentro da lei mesmo, né? Para estar de acordo com a lei, com a legislação. Porque tudo que a gente faz dentro do setor público é de acordo com a legislação, né? Então, a gente tem conversado muito nisso, tentando estruturar uma saída. Como eu tinha começado, né, da minha fala, às vezes é bom até que alguns negócios sejam viabilizados, né? Porque talvez a gente começa algo numa intenção muito positiva e acaba chegando num resultado muito desastroso na ponta, né? E eu acho que é legal isso que você falou, trazendo, por exemplo, a Receita Federal, a própria Dataprev, que são órgãos que já foi comentado em outros momentos. Poxa, podia privatizar. A quantidade de informação estratégica e perigosa que tem ali para N maneiras. E quem já fez cadastro em comércio sabe que no outro dia alguém está te ligando para te vender uma coisa, mas eu nunca fiz esse cadastro. Você imagina com essa quantidade de dados e com uma capacidade enorme que a gente tem de cruzar os dados, se esses dados caírem em mãos erradas. Exato, né? Em mãos que já tem uma estratégia para usar ali. Exato. Né? Que já tem uma malícia na questão. A malícia é a intenção para fazer aquilo para fazer, e aí depois a gente vai ter mais pessoas preocupadas com a inteligência artificial, né? Aí o terror, o medo da inteligência artificial, nossa, ela pegou meu dado, né? E olha o que ela fez, né? E a gente não quer que as pessoas tenham medo, né? A gente não quer causar uma aversão, claro, porque é uma tecnologia que está mudando todo o ecossistema, né? Como você falou, né? Muitas mulheres estão indo para essa área, né? Nosso laboratório é composto por 6 mulheres. Que legal. Só mulheres, e não foi assim porque a gente quis, né, fazer. Claro. Porque foi que aconteceu mesmo. Então, a gente tem uma mudança aí cultural, uma mudança, uma ruptura, né, dentro de uma sociedade, né? A gente vê, assim, eu tenho um sobrinho de 6 anos, e ele fala assim, tia, o meu sonho é trabalhar com inteligência artificial. Eu falei, meu Deus do céu, eu pensava em ser atriz na sua idade, eu pensava em fazer outras coisas, mas é isso, é um novo e não pode criar uma estranheza, né? Não pode fazer com que as pessoas tenham aversão, porque senão a gente vai ficar no submundo, assim. O Brasil já é um país que não tem tanta tecnologia, né? Eu falo que não tem tanta tecnologia porque eu acho que a nossa criatividade, a nossa vontade de inovar, ela faz uma tecnologia vencer muito mais, né? A gente não tem tecnologia tanto proprietária, né? Que a gente criou. Mas eu vejo que a gente, às vezes, pega, que nem na culinária, né? Que a nossa pizza, o nosso sushi é muito melhor do que o original.
a gente na tecnologia também aprende a pegar as ferramentas que os outros criam e ir fazendo de um jeito muito específico e especial. E nesse sentido, eu até queria te perguntar, porque é uma coisa que sempre me falam, o pessoal que está em transição de carreira, pô, eu sou geógrafo, o que eu vou fazer na tecnologia, né? E o teu background é de área de letras, você trabalhou como que você acha que esse background de educação, de visão, de linguagem, te ajudou para vir para trabalhar com inovação agora dentro de inteligência artificial? Especificamente ali para a análise do discurso, né? Como é que eu vou fazer um prompt que vai realmente fazer com que a IA me entenda? Né? Quando eu gero eu tenho mais facilidade do que as outras pessoas, porque eu já vou com a narrativa daquela construção do análise do discurso, né? Então, Sim. eu já consigo convencer a IA a me dar aquilo realmente. Então, essa propriedade, né, da linguagem é importante. Elaborar né? boas perguntas. Elaborar boas perguntas e também todo essa dor, né? Assim, como a gente trabalha com educação, como eu trabalhei a nível nacional, né? Então a gente entende que esse Brasil é um país mesmo de continente e com questões muito, muito além do que a gente possa achar que dentro de uma caixinha de fósforo dessa da Esplanada a gente consiga atender toda a realidade da nação. Sim. Então isso é uma das coisas que eu consigo entender, porque sempre eu olho o beneficiário lá na ponta, né? Porque a realidade de Brasília não é a mesma dos estados, né? Eu tenho viajado muito por esse país, eu estava... Ia te fazer, inclusive, essa pergunta, se você tem ido lá para o foco de quem você quer educar. Né? Exato, a gente estava agora em Limoeiro do Norte, eu e minha coordenadora, Patrícia Valdez, no Ceará, né? E a gente teve uma conexão ali com startups, com ecossistemas ali, como o Sebrae de lá, né? Com a rede que eles têm feito, um arranjo, para poder trazer esse mundo da inovação e chegar ao encontro mesmo da necessidade ali da população, né? Claro. Então, assim, a gente vê situações muito, muito miseráveis às vezes, né? Mas também tem soluções muito bacanas, né? A Brisanet tem feito um trabalho bem legal de internet, né? É uma levando conexão para essas áreas, é uma conexão do Brasil, né? Então, assim, eles estão chegando até no Centro-Oeste, fiquei sabendo disso lá, né? Então, eles estão chegando até no Centro-Oeste e fazendo essa diferença, né? Para o nosso Brasil, assim, né, de trazer essa conexão, porque é isso. Como é que eu vou garantir se eu não consigo nem chegar com a internet? Né? E aí fica muito pautado por uma lógica sul-sudeste, né? De que, se eu estou fazendo projeto, se eu tenho uma startup, se eu tenho inovação, eu estou falando de São Paulo, talvez do Rio de Janeiro, com muita força Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também já está um pouco afastado, e aí o resto não existe. O resto é soja e floresta. Que ainda vivemos, infelizmente, nessa lógica, né? E é importantíssimo esse trabalho que você falou de ir até as pessoas, porque eu acredito e eu queria saber também, é importante, e quando você fala de uma plataforma nacional, deve ser muito complexo traduzir as necessidades específicas dentro de uma plataforma de abrangência tão grande. Sim. O que você acha que é, hoje, o principal desafio que vocês estão tendo, viajando em cada ponto e vendo o que são as necessidades locais, de conseguir agregar isso para uma plataforma unificada, digamos assim? Eu acho que é o acesso à informação, sabe? A orientação. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas ainda não têm conhecimento do que o governo federal tem, né? Tem muita coisa ainda tanto de assistência, como de políticas, como né, o Sebrae, o SESI, Senai, tem várias iniciativas, vários programas, né? O próprio SERPRO tem um programa voltado para município, né? Para projetos do município, de acesso até à nuvem, né, de trazer uma nuvem e tudo. Com mais segurança. Com mais segurança e então essas informações ainda a gente não consegue chegar, sabe? A gente ainda tá buscando. É por isso que é importante a gente chegar lá na ponta para poder divulgar nosso trabalho, para poder dizer o que tem de bom, né? Eu estive em 2023, em 2024, em Macapá,
E eu fiquei encantada com o nível de startups que eles estão utilizando recursos da Amazônia para fazer plantas medicinais, né? O que eles têm desenvolvido, assim, tem sido muito bacana e o fomento do próprio governo, né? Do governo do Amapá, incentivando essas frentes, né? A gente fez um evento lá, o Startup 20. Isso. E foi esse que você foi? Esse mesmo. Foi produzido pelo nosso time também. Que fera! Que foi feito lá. E foi muito legal a gente poder conhecer também esse tipo de integração regional, né? E eu acho que tem essa coisa do Brasil continente, né? Que a gente precisa aproximar. Ontem mesmo estava falando com uma amiga de longa data, colega de faculdade, que é servidor da Caixa numa área de fomento a municípios. Ela falou: Júlio, às vezes a gente está na grande, sei lá, estou no grande Recife ali, né? Sim. Recife, Ouro Preto, estou falando projetos, aí na cidade do lado já não tem nada. Exato. Porque falta capacitação, o pessoal não consegue trabalhar projetos, então é muito difícil chegar a esse conhecimento, às vezes não precisa nem ir para o Brasil profundo. Não, Ele não. tá ali do ladinho. Não, a informação às vezes aqui no DF, a gente, né, tem o CIA, né, que é o Centro Integrado de Inteligência Artificial do DF, e a gente tem conversado muito com as startups, e startups ainda não sabem o que é CPSI, né, não sabe o que é compras públicas de inovação, não sabe o marco legal das startups. Então, assim, eu acredito muito que é esse trabalho da gente informar, sabe, informar. Tem subvenção econômica para as pessoas, não sabe o quanto é importante uma subvenção econômica para você, fica com medo de ter que depois pagar aquilo, né, a solução não deu certo, e na verdade o governo está, tipo, incentivando a você desenvolver, né, ele tá ali investindo em você. Se der certo, vai dar bom para todo mundo, mas se der errado, ok, vamos começar de novo, vamos estruturar de novo, então... Sim. Eu mesmo tenho uma empresa que vai fazer 15 anos agora em dezembro, e a gente nunca acessou um projeto de subvenção econômica. E a gente trabalha com inovação na ponta o tempo todo, a gente leva evento para o Macapá, leva evento, sabe? Então, eu estou falando aqui que não chega, mas talvez nem eu tenha consegui chegar, e se eu, sendo bem, né, eu estou dentro de um ecossistema gigante, não sei... Imagina quem não está. Né? Então, acho que é um desafio gigante aí na frente. Né? E eu acredito muito nisso, sabe? Pessoalmente, né? Eu acredito muito que é assim que a gente vai conseguir valorizar aí o mundo da inteligência artificial no Brasil. Quando a gente incentiva as startups, porque o nosso povo é um povo criativo. Sim. Né? E o quanto que a gente... É uma necessidade nossa que a gente sabe fazer, né, do limão à limonada. Né? Então, eu acredito muito nisso. Quando a gente consegue conectar, né, e por isso o Hub faz tanto sentido, né, eu estar lá. Quando a gente consegue conectar startups a esse recurso, né, as informações de fato que se precisa dentro, né, do órgão ali, de entender a dor do órgão, porque às vezes tem startups que estão desenvolvendo uma solução e falam assim: nossa, não sabia que era isso também. Não sabia que tinha esse problema. E a gente tem conversado. Não é só dinheiro, é formação, informação, né? Tudo isso requer muito, e eu acredito muito que quando a gente dá essa visibilidade, quando a gente, né, entrega isso para um cidadão brasileiro, ele tem potencialidade de fazer muito mais. É muito lindo, né? Você teve a experiência lá do Startup 20, eu fiquei encantada. Eu falei assim, gente, eu moraria aqui fácil. Eu moraria aqui fácil porque a sede das pessoas, né? Eu tive o privilégio também de ir na universidade, de conhecer o que eles estão desenvolvendo. E eles fazem soluções assim de gerar energia dentro de uma aldeia, né, com um recurso totalmente renovável. E falando, né, de questões renováveis também, esse Brasil tem muito a oferecer, né? A criação de data centers. Criação de data centers já tem acontecido, né, em lugares específicos onde tem soluções renováveis, né, energia renováveis. Então, eu acredito que é isso, a gente conectando quem realmente precisa, vai dar certo. Perfeito. E aí a gente falou, Vanessa, no começo sobre regulamentação, né? O quão é importante a gente alcançar
o nível de regulamentação, mas eu queria saber de você hoje, que está dentro, que está na sua mesa, digamos assim, esse problema para resolver, o que você acha que seriam políticas públicas que podem melhorar esse nosso conhecimento para alcançar mais, que a gente poderia ter, ou talvez coisas que já existam, só que as pessoas nem sabem ainda e não estão acessando, para a gente poder espalhar melhor esse conhecimento e aproveitar isso como valor para o Brasil, né? E não só aquele valor individual, que a gente diz, você precisa aprender IA, você vai fazer o seu. Eu sou do tempo, né? Entregar a idade, sou do tempo que a gente ia ficar rico fazendo aplicativo. Né? Sim. Vamos fazer aplicativo, vai ficar rico. Só que, né? Acabou passando essa de não ficou rico, estamos aqui trabalhando ainda, né? Até agora. Mas essa questão de que hoje tem essa coisa do jovem dizer eu quero trabalhar com IA. Você falou, mas o que significa isso, né? Quais são as políticas públicas que vão botar para a pessoa que trabalhar com IA não é um atalho, Sim. É uma construção? O que você acha que tem pela frente ainda? Então, a gente tem o caso do CEIA, né? Que é o Centro de IA do Goiás, ali da Universidade Federal do Goiás. E eles têm trazido muito os alunos para entender a primeira, né, graduação em inteligência artificial é da UFG. Então, eles têm trazido o teórico e a mão na massa, né? E já abrindo todo o leque do que pode ser trabalhado com IA. Né? Tem gente mais focada no desenvolvimento, tem mais gente focada ali na questão de construção de soluções ali. Então, eles estão trabalhando, e não só eles, né? A UNB agora vai abrir o curso de graduação, então tem muitas iniciativas já acontecendo nesse ecossistemas ali para trazer esse mundo de IA. Né, de fato, não só IA generativa, mas entender o que eu falo para o meu sobrinho, eu falo assim, olha, esse robozinho que a gente está vendo aqui hoje, então ele não tem IA. Aí a sua ideia agora é você tentar trazer esse robozinho para IA. Os cursos de robótica já estão com essa finalidade também, né, de como colocar a IA generativa dentro desses recursos aí. Então a gente tem essas iniciativas que eu acho muito bacana, né? E aí a questão das startups estarem se aproximando desse ecossistema, de estarem buscando formação e formação, né? E tentando desenvolver soluções, né? A gente tem o EITA Recife lá, que tem soluções exitosas, né? Também tem construído bastante soluções voltadas para o cidadão mesmo e tem feito diferença, né? A gente tem tem o Iris Lab do Ceará também, que tem feito iniciativas bem bacanas ao encontro da necessidade do cidadão mesmo, olhando os dados, fazendo design thinking, olhando a experiência do usuário também, e construindo aquela política pública. Então, assim, tem muitas iniciativas já acontecendo para essa fusão, né, digamos assim. E a ENAP, né, tem que fazer a vitrine aqui, né, claro. O LIA, né, lia.enap.gov.br, a gente está para disponibilizar ali um banco de soluções de IA, né, para que as pessoas possam desenvolver isso. E aí a gente também fazendo essas parcerias, né, com as instituições que estão dentro do nosso site ali, que a gente pode entrar em contato e fornecer mais informações. E estava esquecendo já de falar da plataforma desafios.enap.gov.br. É uma plataforma onde tem as informações sobre inovação aberta. Se você quer fazer uma inovação aberta, voltada para governo, ali tem um passo a passo, tem um toolkit que vai instruindo as pessoas, as startups a desenvolver, e também para quem é de setor público, desenvolver também alguma solução, algum projeto, e tem tanto essa forma autônoma, né, autoinstrucional, mas também pode contar com a gente também para o desenvolvimento dessa solução. Quantas pessoas hoje estão trabalhando nesse projeto do LIA? Do LIA são 6. São 6 mulheres. 6 mulheres, que incrível. Vanessa, papo maravilhoso que nem esse nosso, passa muito rápido. Passa. Né? Mas foi muito bacana, achei a importância da gente falar sobre isso, é fenomenal. Acho que todo mundo que está ouvindo aqui tem que entrar nesse link, tem que se apropriar dessas ideias, e não só se apropriar naquela vista de egoísta, o que eu posso tirar disso?
mas levar, né? Se você é jovem, leve para sua escola, para sua faculdade, Isso, levar adiante. Cara, olha só que legal, tem isso aqui, não custa nada, é só ir, isso. porque eu acho que isso é muito importante, né? Espalhar essa Essas informação. informações, né? Tem muito, assim, para estudante também, tem muita coisa acontecendo, fazendo diferença aí na vida deles, assim, de pessoas que estão criando. Então, se aproxime aí de um centro da sua localidade, né? Entre em contato conosco também, quando a gente Cria um tiver. centro, talvez, se não tiver, né? Cria um centro aí, faça esse movimento aí de criação de startups, entenda como fazer a sua startup. Se tem uma ideia, isso é factível, né? A gente tem muitos recursos aí de subvenção econômica da FINEP, né? A FINEP está com vários editais, é só acessar o site aí da FINEP que vocês vão ter essas informações. A Caixa, né? A gente tem o espaço TEIA, o físico aqui, mas o espaço é para o Brasil inteiro, né? O espaço TEIA também é nosso parceiro, e tem muito recurso também que possa trazer. Tem o projeto Centelha, que tem ido nos estados, então tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Você tem que aprender a cavar. E vai olhando no Instagram, porque o algoritmo do Instagram já vai me mandando. Eu tenho recebido muito, assim, porque você vai curtindo ele já vem o resto. Então, ainda bem que existe isso já, né? Que já fomenta, já incentiva. Mas tem isso, Sebrae, olhar o site do Sebrae, olhar FINEP, né, Caixa, Banco do Brasil também tem iniciativas que são bem bacanas. BNDES, nossa gente, BNDES, BNB, que é o Banco do Nordeste, também tem. Isso. Lá na minha região tem o BRDE. BRDE, né? Tem uma série de possibilidades. Aqui em Brasília o BRB também, tem um BRB Lab no Biotic aqui, que é um centro super legal também. Se aproxima, galera de Brasília se aproxima do Biotic e do CIA, que é sucesso. Um sem número de dicas. E Vanessa, para a gente fechar esse nosso papo maravilhoso, a gente tem uma segunda tradição aqui no podcast, porque eu sempre pego as pessoas convidadas de surpresa, que eu peço para elas deixarem uma dica. Essa dica pode ser uma dica cultural, um filme, um livro, algo que você ache relevante para a nossa audiência. Pode ser sobre o tema de inovação que a gente falou aqui em A, ou se você quiser também sair do tema e dar algo que você gosta. Eu quero o seu top of mind, o que vier na sua cabeça agora. Qual dica você deixa para a nossa audiência? Que eu goste muito, né? Que eu gostaria de trazer. Bom, gente, muita coisa legal aqui. Pegou de surpresa mesmo. Escolha a principal, é que a ideia que eu quero que você vem primeiro na cabeça. Bom, eita. Deixa eu ver. Até porque, né, você já deu uma cacetada de dica útil. Agora tipo... eu quero uma dica para... eu vou dar a dica aqui. Eu gosto muito de filmes, né? Gosto Perfeito. muito de séries. Manda uma aí que tiver na ponta da língua. O que você está assistindo agora? E eu acho... Eu já assisti, né? Assim, eu acho legal assistir Cassandra. Okay. Qual que é o... Onde é que ela está no... ela está no Netflix. As pessoas têm medo, né? As pessoas se assustam ali no negócio, mas eu acho muito legal a gente assistir Cassandra, porque é isso. No final, vou dar o spoiler logo. No final, o que acontece é que se a gente... Não, mas dá a sinopse. Sobre o que é essa? Assim, ela é um robô que se apaixona pelo homem da casa. Então eu acho que esse aí já é uma boa chamada, não precisa nem contar o final. E aí a gente tem que tomar o cuidado, assim. Sim. Cuidado quando a gente vai... Assistir Cassandra pra mim foi isso, assim, opa, tem que tomar cuidado. Algo para você pensar no café da manhã. Assim, você tem que tomar cuidado. O robô tá aí e tem muita gente que pode fazer algo ruim, né? E a gente precisa criar mecanismos que nos resguarde mesmo. Exato, por isso a regulação é importante. Falar sobre isso, principalmente, eu acho, aprender sobre, né? A gente não pode deixar essa coisa sair do nosso controle. Não pode. Mas é isso. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu, muito obrigada. Ter te recebido aqui, não tem tempo para pergunta. E para a galera que, eu não sei se você é uma pessoa de rede social, a galera que você conectar diretamente com você tem um link em algum lugar? Sim, eu tenho um LinkedIn,
né, que é Vanessa Cristine, e também o meu Instagram, hoje meu Instagram é de trabalho, gente, então pode me seguir. Vai ter bastante dica bacana lá. Vai ter bastante dica, eu coloco bastante informações no Instagram e no LinkedIn, e além de colocar ali nos stories algumas informações pertinentes. Muito legal, obrigado Bom? mais uma vez. Obrigada, gente. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para ver os outros episódios aqui no nosso feed. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E se quiser ver esse papo aqui em vídeo, tem o nosso canal no YouTube que você pode dar o like, compartilhar, seguir a gente e mandar um dos nossos cortes para aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho que você quer que aprenda mais, que descubra, né, que tem oportunidades no meio público para a gente poder financiar mais inovação pelo Brasil. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Obrigada.